Queridos, boa noite a todos. Convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 9. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Enquanto os irmãos localizam o texto, já informo as crianças que passarei a elas algumas ilustrações. E depois em casa os pais poderão fazer bom uso das ilustrações para explicar o sermão para as crianças. Levítico, capítulo de número 9. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura juntos deste texto. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos os versos pares. Nós vamos ler todo o capítulo, seus 24 versículos. Levítico 9. Leiamos juntos, vou iniciar o verso primeiro. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e a seus filhos e os anciãos de Israel. E disse Arão: toma um bezerro para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto, sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de alimentos, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizestes, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins, vermelho do fígado, e expiação do pecado, queimou sobre o altar, o Senhor ordenara da presença. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e aspergiram sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e ofereceu-se segundo o rito. E fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram o sangue, e aspergiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espada à direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao fogo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e depois saíram, e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o povo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura,
Vamos orar, queridos? Senhor Deus Pai amado, Senhor, graças nós rendemos pela Tua palavra. Clamamos, ó Pai, para que nesse instante o Senhor trabalhe o nosso coração, a nossa vida, através dela. Que possamos, ó Pai, ser instruídos e que possamos, ó Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, ser transformados. Nos guie nesse instante, ó Pai, livra-nos de toda distração, que nosso coração esteja totalmente focado em Ti. Assim oramos, assim clamamos, em nome do Senhor Jesus oramos, ó Pai. Amém. Os queridos podem se assentar. Meus irmãos, vocês ouviram a notícia do casal que foi morto dentro da igreja? Era um casal que eles entraram normalmente numa reunião, participaram do encontro, participaram ali como qualquer outra pessoa, só que antes do fim da reunião, os dois eles estavam mortos. Eu não sei se os irmãos viram essa notícia. E quando isso aconteceu, meus irmãos, toda a igreja, toda a cidade, ela ficou em choque. Não houve ataque, não houve doença, nenhuma doença repentina, não teve violência humana. O casal simplesmente caiu morto. Morto pela mão de Deus. Se você não viu essa notícia, ela está descrita lá em Atos 5. Ela fala a respeito do casal Ananias e Safira. E a Escritura, meus irmãos, ela diz que quando esse casal caiu morto, o texto bíblico diz que grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram estas coisas. Após a morte desse casal, grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram essas coisas. Sabe por que havia grande temor, meus irmãos? Porque aqueles homens e aquelas mulheres ali de Jerusalém, eles entenderam algo que nós frequentemente esquecemos. Eles entenderam que estar diante de Deus não é uma coisa trivial. A presença de Deus, ela não é casual. O Senhor, ele não é comum. Mas nós, irmãos, nós adoramos a Deus, e é o mesmo Deus. O mesmo Deus ali que o povo de Jerusalém adora, o mesmo Deus que aqui em Levítico está sendo adorado, e ainda assim, meus irmãos, quantas vezes a gente se achega para adorar o Senhor sem temor, sem reverência, sem uma verdadeira admiração pelo nosso Deus? E a grande pergunta que a gente tem que se fazer, meus irmãos, o que significa você viver diante de um Deus santo? O livro de Levítico, meus irmãos, ele foi escrito para ensinar o povo de Israel a viver na presença de um Deus que é santo. E depois que o Senhor os libertou, então, ali do Egito, o Senhor fez uma aliança com eles, a gente conhece a história. E o Senhor, agora, ele passa a habitar no meio do seu povo através do tabernáculo. E o problema, meus irmãos, é que pecadores, eles não podem simplesmente, de qualquer jeito, entrar na presença de um Deus que é santo. Por isso, meus irmãos, Levítico, ele vem falando para a gente sobre sacrifício, sobre purificação, sobre diversas instruções relacionadas à adoração. Tudo isso é para responder à pergunta: como que um povo pecador pode viver na presença de um Deus que é santo sem serem consumidos? Semana passada, a gente estudou, a gente viu a pregação e exposição no capítulo 8, e nós vimos que Arão, meus irmãos, ele e os seus filhos, eles tinham sido separados para o sacerdócio, e o capítulo 8, então, é a ordenação, a consagração deles para esse sacerdócio. Eles estavam sendo preparados para servir o Senhor e fazer isso em favor do seu povo. E agora que a gente chegou no capítulo 9, a gente chega num momento aqui, meus irmãos, que é muito decisivo para a história de Israel. Porque pela primeira vez, Arão, ele vai fazer publicamente,
ele vai exercitar publicamente o seu ministério sacerdotal. Pela primeira vez, Arão vai servir como sacerdote. E o povo então está reunido. Os sacrifícios eles vão ser oferecidos e a nação inteira ela está aguardando algo grandioso acontecer. E é justamente então nesse texto, meus irmãos, que o Senhor ele vai ensinar para a gente, ensinar o seu povo o que significa cultuar diante de uma santa presença. E é isso que nós vamos ver. O verso 1, meus irmãos, até o verso de número 7, ele vai falar para a gente que uma semana depois que os sacrifícios eles foram realizados para a ordenação de Arão e seus filhos, no 8º dia, Arão ele estava pronto então para servir, para realizar o seu primeiro sacrifício. E Moisés então ele está junto, só que agora não é Moisés quem vai fazer o sacrifício. Moisés ele está ali como mediador, então ele vai orientar, vai trazer a mensagem de Deus para trazer orientação para os sacerdotes e orientação para o povo. Toda a comunidade está reunida, pegaram diversos recursos para realizar diversos sacrifícios, como a gente leu. Vai fazer oferta de purificação, oferta de holocausto, oferta pacífica, oferta de cereais. Praticamente todas as ofertas que nós já estudamos vão ser feitas aqui, com exceção da oferta de restituição. E a gente tem aqui então, meus irmãos, o relato do primeiro culto que está sendo conduzido por Arão. É o primeiro culto que Arão ele vai ministrar. Crianças, vou pedir para vocês desenharem o nosso culto aqui. Vocês vão desenhar o nosso culto, só que, crianças, vocês têm que responder uma pergunta nesse desenho. Podem escrever aí depois. Vocês vão responder como que este nosso culto, ele se parece com o culto que a gente está ouvindo aqui em Levítico 9. Meus irmãos, como eu falei, é o primeiro culto. Primeiro culto que Arão vai fazer. E nesse culto, então, em obediência ao Senhor, Arão, ele vai oferecer sacrifícios primeiramente por ele mesmo, e depois ele vai oferecer sacrifícios pelo povo. E o detalhe mais importante desse capítulo aqui, já é descrito nessa primeira parte que nós acabamos que nós lemos aqui juntos. Se os irmãos olharem, o verso 4 e o verso 6, ele vai falar qual que é o propósito dos sacrifícios, qual que é o propósito desse culto. O verso 4 ele fala aqui, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. E o verso 6 ele nos diz, porque a glória do Senhor vos aparecerá. Glória do Senhor aqui é uma referência à presença visível de Deus ali no meio do seu povo. Havia aqui, meus irmãos, um reconhecimento de que se Deus não estivesse no tabernáculo, toda a adoração ela era vazia. Ela perdia o sentido. Sem a presença do Senhor, todos os rituais ali, eles seriam vazios. E aqui a gente vê então, meus irmãos, o propósito e a natureza da adoração. Todos os recursos que estão sendo utilizados aqui, as vestes do sacerdote, os animais, diversos tipos de animais, toda a sequência ali dos ritos que eles estão realizando, tudo isso, meus irmãos, são meios que servem a um fim. No caso, o fim aqui é a aparição da glória de Deus. Moisés, Arão, os filhos de Arão, toda a comunidade aqui, eles sabiam disso. Eles tinham um entendimento que tudo que a gente está fazendo aqui é porque o Senhor vai aparecer aqui. Eles não perderam de vista a finalidade de tudo que estava acontecendo ali, que era tornar a comunhão entre eles e Deus possível. É muito belo a gente ver o que Arão está fazendo aqui, porque o que Arão está fazendo aponta para o nosso Senhor Jesus. Arão ele precisa oferecer sacrifícios por si mesmo. Só que Cristo, diferente dele, ele não precisa oferecer sacrifícios por ele mesmo. E ele ofereceu um sacrifício definitivo, e tudo que Arão está fazendo aqui está apontando para o Senhor Jesus. E eu quero que você pense, queridos, quando nós hoje nos reunimos, você sabe qual que é o propósito do culto?
Você sabe para que é o culto? Porque, meus irmãos, por muitas vezes nós nos perdemos. E nós nos preocupamos mais com os meios do que com o fim, que é adorar aquele que se faz presente. Meus irmãos, nós nos vemos mais prontos para avaliar, para criticar, para reclamar, para banalizar os atos litúrgicos, porque a gente foca no meio e não no fim. A gente esquece, olha o propósito disso aqui, meus irmãos, é a gente se deleitar na presença de Deus. Você está fazendo isso hoje? A gente tem livre acesso ao Senhor pela mediação de Cristo. Só que muitas vezes, meus irmãos, a gente deixa Cristo de lado. E a gente não percebe a bênção que é o culto, porque a gente está focado mais no meio. A música, eu não gostei dessa música. A roupa da irmã ali não caiu bem, está me incomodando. O presbítero, ele não comentou o ponto da liturgia direito. E por aí vai. A gente foca mais no meio, meus irmãos, do que no propósito. E aí isso mostra como a gente vive uma religiosidade que ela é vazia. E a solução, meus irmãos, não é só você melhorar o seu comportamento. A solução é a gente voltar os nossos olhos novamente para Cristo. É Ele que conduz cada um de nós à presença de Deus. E é Ele que ensina para a gente o verdadeiro sentido da adoração. O povo aqui, meus irmãos, em Levítico, eles sabem qual que é o propósito da adoração. E é por isso que eles seguem as orientações de Deus. As orientações que estão sendo dadas através de Moisés. Observe ali os próximos versos. Do verso 8, meus irmãos, até o verso de número 21, a gente vê o povo seguindo a instrução. Nesses versos aí, do 8 até o 21, Arão, meus irmãos, tanto ele quanto os seus filhos, eles vão realizar os sacrifícios. Eles passaram 7 dias dentro do tabernáculo, fazendo vários sacrifícios. Moisés conduzindo ali os sacrifícios. Mas agora, eles vão sacrificar, e o texto fala ali pra gente do verso 8 até o verso 14, que eles sacrificam primeiramente em favor deles mesmos. Eles têm que oferecer sacrifícios por si mesmos. Eles fazem então uma oferta de purificação e depois eles fazem uma oferta de holocausto. Verso 8 até o verso 14. Só que depois, meus irmãos, a partir do versos 15 até o verso 21, a mesma coisa é feita pelo povo. Aí a gente vê uma oferta de purificação, uma oferta de cereal, uma oferta pacífica sendo realizada em favor do povo. E se você olhar, meus irmãos, as ofertas, elas são muito modestas. Só que elas são cheias de variedade. São ofertas simples, porque são poucas coisas, no sentido de quantidade. Mas é muita coisa diferente. É um bezerro, é um novilho, é o bode. São vários animais que estão sendo ofertados ali. E tem toda uma variedade de animais sendo entregues. Todos esses ritos aqui, Arão oferecendo por ele mesmo, oferecendo por seus filhos, oferecendo depois em favor do povo, fazendo praticamente todos os sacrifícios, com exceção do sacrifício de restituição, usando um monte de tipo de animais diferentes aqui. Tudo isso aqui, meus irmãos, é primeiramente para lembrar o povo: olha, vocês são pecadores. Vocês necessitam de perdão. Por isso tanta oferta. Por isso tanto sangue sendo derramado. Vocês são pecadores, vocês precisam reconhecer a pecaminosidade de vocês e vocês necessitam de perdão. Crianças, vocês vão desenhar vocês aqui no culto pedindo perdão para Deus. No momento de confissão de vocês vão desenhar isso. E eu quero que vocês respondam a pergunta: por que nós pedimos perdão? Então pensa aí, por que nós pedimos perdão? E pais, talvez você pense: é óbvio. Mas talvez o desenho do seu filho revele ou que ele sabe muito, ou que ele não sabe o porquê. E é a oportunidade para você explicar para ele. O povo aqui sabe.
que eles são pecadores. Sabem que eles necessitam de perdão. E ao contemplar, então, um Deus grandioso que convoca para cultuar, eles se lembram que, olha, para a gente estar na presença desse Deus, a gente precisa de purificação e a gente precisa de restauração da comunhão. E é por isso que a gente vai fazer tudo isso. Tudo que a gente pegou, que a gente separou, que a gente preparou, a gente vai entregar ao Senhor porque a gente precisa de purificação. Sabe como que a gente chama isso, meus irmãos? Nós chamamos isso de temor. Esse povo aqui está cuidadosamente separando todos os sacrifícios e cuidadosamente apresentando eles ao Senhor, porque eles têm temor. Eles estão agindo diante do Senhor de forma reverente. Eles estão cheios de admiração por quem Deus é, só que eles também estão cheios de temor e de tremor diante de um Deus que é santo. E eles entram na presença dele, meus irmãos, e eles sabem que, olha, a gente não pode entrar de qualquer jeito, porque senão a gente morre. Se eu fizer de qualquer jeito, eu morro. Então eu não vou fazer. Não tem a opção de não fazer. Deus chamou, Ele convocou. E se eu for de qualquer jeito, eu vou morrer. Eles vão então, meus irmãos, cheios de temor. Basicamente, todos os tipos de sacrifício eles estão sendo realizados aqui. Como eu falei, exceto a oferta de restituição. Sabe por quê? É o primeiro culto. E Deus, Ele está introduzindo a adoração a Ele de forma ampla. Eu falei, são poucos animais, mas são diversos animais, porque todos os sacrifícios vão ser realizados. É Deus falando assim, ó, no primeiro culto, vocês vão entender todas as formas pelas quais eu sou adorado. Todos os meios designados por mim, eu vou apresentar para que vocês adorem conforme eu desejo. E é maravilhoso, meus irmãos, a gente vê que Deus está falando assim, olha, eu estou provendo os meios pelos quais vocês podem se achegar a mim. É isso que Deus está dizendo aqui. Meus irmãos, a maior de todas as bênçãos é a gente saber que o nosso Deus, Ele provê os meios para nós nos achegarmos a Ele, e esse meio é o Senhor Jesus, que morrendo ali na cruz, Ele possibilitou que você adorasse. Então eu quero que você pense, o nosso culto, hoje aqui, meus irmãos, é um meio de graça que Deus providenciou para que você e eu pudéssemos adorar em comunidade. Agora pensa aí, se Deus, sendo tão gracioso, Ele providencia os meios para o seu povo se achegar a Ele, por que a gente negligencia o culto? Muitas vezes, a gente negligencia o culto não comparecendo a Ele. E isso é falta de temor. Eu estou cansado demais. Estou ocupado demais. Com demandas demais. Com parentes demais. Por muitas vezes, meus irmãos, a gente negligencia o culto, como eu falei, não comparecendo. Mas é mais triste ainda quando a gente negligencia estando no próprio culto. É água demais que eu tenho que beber. É banheiro demais que eu preciso ir. É conversa demais que eu não posso adiar, porque a conversa é mais importante que estar na presença de Deus. E entre tantas outras coisas. E eu não estou dizendo que não tem momentos legítimos, queridos, para a gente ter que se retirar rapidamente. Só que o ponto é que falta temor em nós. E o problema não é simplesmente falta de educação ou reverência externa. É problema no coração. Porque o coração perdeu o encanto pela presença de Deus. Porque se a gente lembrasse que, olha, eu estou na presença de Deus, eu estaria maravilhado, eu estaria encantado, admirado. Só que o nosso coração está perdendo o encanto.
Moisés, Arão, os filhos de Arão, toda a comunidade de Israel, eles sabiam quem estaria ali com eles. E eles se prepararam para isso, meus irmãos, porque eles compreendiam que, olha, nós não podemos nos ausentar. Eles separaram todas as coisas necessárias e eles foram para o culto. E foram ali com uma inteira disposição de coração, cheio de temor. E eles receberam então os meios para adorar a Deus, meus irmãos, e zelosamente eles cumprem na confiança de que, olha, nós vamos ter um encontro com o Senhor e isso vai ser marcante sobre as nossas vidas. E é bonito ver a confiança deles, meus irmãos, porque essa confiança é expressa nos versos finais. Olha o verso 24, 22, 23 e 24. Se você olhar aí, você vai ver que depois que todas as ofertas foram oferecidas, os animais eles estavam queimando ali no altar, e o texto fala pra gente que Arão ele está em cima desse altar, e ali de cima, meus irmãos, enquanto os sacrifícios estavam sendo queimados, dali o texto fala que Arão ele levanta as mãos e ele abençoa o povo. Crianças, vocês vão desenhar o pastor, pode ser eu, pode ser outro pastor, mas vão desenhar um pastor pronunciando a bênção no final do culto. E eu quero que vocês respondam a pergunta, por que que o pastor faz isso? Por que que o pastor faz a bênção no final do culto? E meus irmãos, Arão está fazendo isso. E depois então que Arão ele pronuncia a bênção, o texto fala que ele entra com Moisés dentro da tenda do encontro. Provavelmente, meus irmãos, eles entraram ali para ter um tempo de comunhão com o Senhor. Ali, provavelmente, eles estavam orando. Eles estavam falando assim, Senhor, cumpre a promessa que o Senhor fez de aparecer para o seu povo em glória. Promessa essa que tinha sido feita lá no Êxodo, quando o Senhor deu a ordem para a construção do tabernáculo. E eles provavelmente estão em oração ali, clamando, confiando no Deus que fez a promessa. E quando eles saem dali, o texto fala que agora juntos, Moisés e Arão, eles abençoam o povo. E eu te pergunto, você tem confiança de que Deus ele abençoa o seu povo no seu culto? Você crê que o Senhor ele se faz presente aqui e por isso confiadamente você se achega a Ele em adoração? Você crê nisso? Claro, pastor, que eu creio. Então por que as suas palavras e as suas atitudes mostram o contrário? Pensa aí. Moisés e Arão, meus irmãos, ao entrarem ali para ter um tempo de comunhão com Deus, a confiança deles está sendo fortalecida no Senhor. E eles creem que Deus, que em tempos atrás tinha prometido se fazer presente, eles creem, olha, o Senhor ele vai cumprir as suas promessas. E nós vemos então no texto, meus irmãos, que de forma miraculosa, a glória de Deus ela se manifesta nesse lugar. O texto fala que fogo ele desce sobre o altar e ele queima todas as ofertas que estão presentes ali. Ah, pastor, já estava queimando. Sim, já estava queimando. E demoraria o dia todo para queimar. Só que quando o fogo do Senhor chega, o texto fala que ele consome tudo. Na hora tudo vira cinzas. Aquilo que levaria o dia inteiro para ser queimado, em instantes é consumido pelo fogo, que é a manifestação da glória do Senhor. O Deus, meus irmãos, que havia ordenado os meios de adoração, agora ele estava respondendo ao seu povo, manifestando a presença dele, aceitando o sacrifício, aceitando o culto. E quando o povo de Deus, quando eles são confrontados pela realidade de que, olha, Deus está presente aqui, isso, meus irmãos, inspira admiração, santo temor. E o texto fala ali que os adoradores, eles começam a gritar de alegria. E sabe o que é esse grito de alegria aqui? O texto fala ali, usa a expressão jubilaram. No original é gritar de alegria mesmo. Isso aqui, meus irmãos, é uma resposta de adoração que ela envolve todo o ser do homem diante de Deus.
É um coração que ele está com a disposição correta diante do Senhor. A presença de Deus, ela produz neles reverência, mas ela também traz deleite. E eles se alegram no Senhor. Qual que é o fim principal do homem? Crianças, lembram? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se alegrar nele para sempre. É o propósito da nossa vida. E esse povo está fazendo isso aqui. Pensa aí, qual que foi a última vez que você expressou alegria pelos caminhos e pelas obras do Senhor? Meus irmãos, o testemunho cristão, ele seria mais impactante se os crentes, ao invés de reclamarem, fofocarem e criticarem ao saírem do culto, o testemunho ia ser muito mais impactante se a gente saísse do culto de forma alegre. Alegre por ter testemunhado um encontro grandioso com um Deus que é grandioso. Percebe como a gente tem perdido o deleite no Senhor? O problema, meus irmãos, é que muitas vezes a gente quer o benefício da religião, mas a gente não se encanta mais com a presença do Senhor. O texto fala aqui que o povo de Deus, ele gritou de júbilo. Isso aqui, meus irmãos, ensina que, olha, o culto não pode ser frio. Ele não é vazio. Ele não é sem alegria. Só que o texto fala também que esse povo, meus irmãos, eles caíram com o rosto em terra. Ao mesmo tempo que eles estão alegres, gritando de alegria pela presença do Senhor, eles caem com o rosto em terra. Isso aqui é para lembrar, meus irmãos, que o culto, ele não é casual. Ele não é irreverente. Ele não é centrado no homem. A verdadeira adoração, ela une alegria e reverência diante da glória de Deus. Você já percebeu que quando tem debate sobre culto, todo mundo quer falar sobre o que a gente pode ou não pode? Ah, pode cantar isso, não pode cantar isso. Pode pregar dessa forma, não pode pregar desta forma. Pode ter tal coisa na decoração da igreja, não pode ter tal coisa na decoração da igreja. O púlpito tem que ser desse jeito, cadeira ou banco, cor da parede. A gente debate sobre tudo no culto. Só que eu não vejo ninguém batalhando e eu não vejo ninguém debatendo sobre se pode ou não pode se ajoelhar. Ninguém briga por isso. Sobre se pode ou não pode se prostrar diante do Senhor. Sobre se pode ou não pode levantar as mãos em sinal de rendição. Por que a gente não briga por isso? Alguns gestos, meus irmãos, eles são ordenados na Escritura e eles são expressões corporais de submissão e de rendição diante de Deus. E esses gestos, eles não possuem valor em si mesmos, só que eles tornam belos quando eles nascem de um coração que é verdadeiramente impactado pela glória do Senhor. Então nós devemos, meus irmãos, valorizar as ações que, estando em conformidade com os termos de Deus, que é o que Deus ordena na palavra, nós temos que valorizar essas demonstrações, essas ações que demonstram compromisso de aliança, de amor genuíno pelo nosso Deus. E nós vemos então um povo que diante da glória do Senhor, eles respondem então alegremente, mas reverentemente se prostrando. E eu quero terminar aqui então, meus irmãos, quando a gente começou essa exposição, eu falei de Atos, falei de Ananias e Safira, e assim como aconteceu em Atos, meus irmãos, aonde a manifestação da santidade de Deus ela aparece, ela produz temor em toda a comunidade. E Levítico 9, então, é para mostrar para a gente um povo reunido diante da presença de um Senhor, e é um povo que é consciente de quem esse Senhor é. É um povo que olha para esse Senhor e não lida para ele de forma comum. Aqui, meus irmãos, Deus, ele providenciou meios para que pecadores pudessem se achegar a ele, receber dele bênção, desfrutar de comunhão na presença dele.
E quando ele manifesta a glória dele, o Senhor, ele produz nesse povo reverência, temor, alegria, rendição. E o mesmo Deus, meus irmãos, que é santo ainda hoje, ele se faz presente aqui. E a questão é, como nós temos respondido à sua presença? Esse capítulo aqui é para você sair daqui pensando, como eu tenho respondido à presença de Deus que se faz presente no culto? E eu quero colocar aqui então, meus irmãos, 3 lições, 3 coisas para a gente pensar. E a primeira delas, meus irmãos, não transforme o culto em um ambiente de consumo religioso. Não transforme o culto em um ambiente de consumo religioso. Levíticos 9 é para mostrar para a gente que o povo reunido ali, eles tinham um único propósito. É encontrar-se com Deus em sua santa presença. Sacrifícios, ritos, toda a liturgia ali, não era para entreter o povo, mas é para conduzir eles à comunhão com o Senhor. E o problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós nos achegamos ao culto e nós vemos para cá, nos reunimos aqui como consumidores, não como adoradores. A gente presta mais atenção na música, na organização, nas pessoas, nos detalhes externos, mais do que no próprio Deus que nos convoca à sua presença. A solução aqui, meus irmãos, para isso, não é simplesmente você, eu vou parar então de reclamar das coisas, vou tentar organizar ali as minhas ações. Tem que tratar aqui. É o coração. A solução é você voltar os seus olhos para Cristo. Porque somente quando a gente enxergar o custo da nossa redenção, a gente vai entender o privilégio que é você participar do culto da igreja. E por isso, meus irmãos, prepare então o seu coração antes de vir para a igreja. Ore antes do culto. Leia o texto bíblico que vai ser pregado. Você sabe que vai ser pregado. Semana que vem é Levítico 10. Converse menos sobre trivialidade. E peça para Deus, para Ele dar fome da presença dEle para você. Então aprenda a chegar ao culto com a expectativa espiritual, meus irmãos. Não vem só com a presença física. Fala, Senhor, eu quero ir com expectativa espiritual. Eu quero ter um encontro genuíno, sincero, grandioso com o Senhor. Então não transforme o culto em ambiente de consumo religioso. Essa é a primeira lição para a gente. Segunda lição. Recupere o temor santo diante da presença de Deus. Recupere o temor santo diante da presença de Deus. Arão, meus irmãos, ele precisou oferecer sacrifício, porque homens pecadores não entram na presença de Deus, de um Deus que é santo de qualquer maneira. Levítico é para confrontar, meus irmãos, uma coisa que a gente esquece. A gente fala, Deus é amoroso, e Ele é amoroso, só que Ele também é santo. Ele é glorioso, e Ele é digno de reverência. Em outras palavras, meus irmãos, culto não é casual. A gente está entrando, não é em qualquer ambiente. Nós estamos nos achegando ao Deus vivo por meio de Cristo. Então, por isso, a gente precisa abandonar a nossa irreverência. A irreverência que é confortável, tantas vezes, e que domina o nosso coração. Essa irreverência, ela aparece em pequenas atitudes. São as distrações constantes, as conversas desnecessárias, a nossa falta de atenção, atraso deliberado, desinteresse, coração distante. O problema, meus irmãos, não é comportamento externo em si, mas é que muitas vezes, como eu já falei, a gente perde o encanto pela presença de Deus. E o caminho para corrigir isso, meus irmãos, não é só você trabalhar uma reverência artificial.
Só que é você contemplar novamente quem Cristo é. Então, quanto mais a gente entende a santidade de Deus, e mais a gente entende a graça do Evangelho, mais temor saudável vai crescer em nós. Então, lute contra tudo o que faz você banalizar o culto. Lute contra tudo dentro do seu coração que faz você banalizar o culto. Então, disciplina a sua mente, ensina isso para os seus filhos. Prepare a sua rotina, organize o seu sábado. Trate o dia do Senhor como privilégio, não como um peso. Então lembre-se, recupere o temor santo diante da presença de Deus. E a última lição para a gente aqui: adore com todo o seu ser, alegria, reverência e rendição. Adore com todo o seu ser, alegria, reverência e rendição. Meus irmãos, quando a glória de Deus ela se manifestou, o texto fala ali, o povo gritou de alegria, caiu com o rosto em terra. Eles estavam celebrando, mas eles estavam prostrados. É júbilo e reverência. Isso é para lembrar a gente, meus irmãos, que o verdadeiro culto ele não é frio, mas ele não é irreverente. O Evangelho, meus irmãos, ele produz profunda admiração diante da presença de Deus. Uma das evidências mais tristes da banalização do culto é justamente a facilidade que a gente tem de sair do culto exatamente da mesma maneira que a gente entrou. A gente sai indiferente, distraído, marcado por crítica ao invés de gratidão. Só que homens e mulheres, quando eles contemplam a glória de Deus, eles não permanecem indiferentes, meus irmãos. Por isso, pratique ativamente o culto. Cante com entendimento, ore com atenção, ouça a palavra com fome espiritual. Demonstre corporalmente reverência quando for apropriado. E aprenda a se alegrar na presença de Deus. E quando o culto terminar, sai daqui falando menos sobre as suas preferências pessoais e mais sobre o Senhor que falou com o seu povo. O mundo, ele precisa ver igrejas que realmente acreditam que estiveram diante de um Deus santo. Guarda isso. O mundo, ele precisa ver igrejas que realmente acreditam que estiveram diante de um Deus santo. Adore com todo o seu ser, alegria, reverência e rendição. Vamos orar, queridos, neste momento. Senhor, Pai amado, graças, Senhor, nós te rendemos pela Tua palavra. Palavra essa, Pai, que nos confronta de maneira poderosa e nos lembra, ó Pai, o quão irreverentes nós somos, ó Deus, por muitas vezes na presença do Senhor. Ó Pai, nós clamamos para que Teu Santo Espírito renove, Senhor, em nós a alegria e o deleite que é estar em Tua presença. Ó Pai, que o nosso coração ele possa realmente se alegrar, ó Pai, se deleitar em estar contigo. Que possamos realmente, ó Pai, expressar alegria, ó Pai, uma total rendição, Senhor, quando estivermos na Tua presença. Que ao nos reunirmos como igreja, Pai, para prestar culto ao Senhor, que o temor do Senhor, ó Deus, esteja presente em nossa mente e em nossos corações. E que esse temor, ó Pai, nos conduza a uma adoração alegre, cheia de admiração, mas reverente, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, porque por muitas vezes nós não temos a percepção da presença do Senhor. E por muitas vezes o nosso coração está mais distraído, ó Pai, do que realmente centrado em Ti. Por muitas vezes, ó Pai, a nossa mente, ela se deixa levar e nós, ó Pai, não estamos presentes, ó Pai. E tudo isso, ó Pai, mostra o quanto precisamos crescer, ó Deus, e aprender mais sobre o que significa cultuar ao Senhor.
Trata, Senhor, o nosso coração. Transforma, Senhor, a nossa vida. Para que o nosso culto ele seja uma expressão de um temor genuíno. Nos ajuda, Senhor. Cuida de nós. E que a certeza da Tua presença, ó Pai, ela produza em nós uma expectativa, ó Pai, para que possamos cultuar o Senhor da maneira como o Senhor deseja. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá os meios pelos quais podemos nos achegar a Ti. Mas que estes meios, ó Pai, não nos façam, ó Pai, nos perder, para que possamos lembrar que existe um fim, um propósito, que é estar na Tua santa presença. Nos ajude, ó Pai, nos abençoe. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus oramos, ó Pai. Amém.